Muito boa tarde a todos e a todas. Começo por agradecer o convite e também felicitar, de facto, pela escolha do tema tão importante e, de facto, na APF, na Associação para o Planeamento da Família, é de facto um dos temas que trabalhamos há largos anos e sempre com a perspectiva de um papel essencial da parte da escola e dos professores e professoras que nela trabalham e desenvolvem o trabalho com os seus alunos e, portanto, de facto, é aqui uma perspectiva muito interessante. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Penso que já estarão a ver, certo? Sim? Sim, estamos a ver. Sim, ok. Tá bom. Então, aquilo que me foi pedido é no sentido de, por um lado, relativamente àquilo que é o trabalho da APF no âmbito da educação sexual, quer em termos da sua oferta formativa, quer ao nível da construção de conteúdos pedagógicos para fazer face a esta questão tão importante para o desenvolvimento das pessoas jovens, das crianças e dos adolescentes relativamente àquilo que é a sua componente ligada à sexualidade e ao ser sexual, com todas as questões e em termos de desenvolvimento físico e emocional ao longo das várias fases de desenvolvimento, com características muito particulares e com necessidades também igualmente particulares e, portanto, a educação sexual cabe em todas estas faixas etárias, de acordo com, adequando os seus conteúdos, de forma, de facto, a fazer aqui uma construção daquilo que é no futuro e que se pretende uma vivência da sexualidade o mais saudável possível e estruturada naquilo que é um desenvolvimento geral e, portanto, em termos daquilo que é também a sua saúde física e psicológica, fonte de bem-estar. Relativamente aqui, eu não estou a conseguir, isto vai passar com certeza, não está a passar o slide, pois não? Não. Para já não, está na mesma, na primeira. Ok, passou agora. Ok, sim. Agora. Então, para falarmos aqui, para introduzir este tema da educação sexual, será importante nós falarmos naquilo que são os agentes principais de educação a todos os níveis e também sexual, e que tipos de educação sexual se podem transmitir por estes agentes, seja informal, formal, não formal. Sabemos que a influência dos pares, os pais, mães, os mídia e a escola são de facto os principais agentes que identificamos como influenciando aquilo que é o desenvolvimento da criança e do adolescente e, portanto, com forte influência na questão da educação sexual. Quando estamos a falar da educação sexual informal ou incidental, nós estamos a falar das vivências do cotidiano que acontecem todos os dias, em qualquer contexto e de uma forma espontânea, e, portanto, junto de crianças e adolescentes, mais pelas figuras significativas e mais próximas, como pais, amigos e família alargada,
e pode também ocorrer dentro e fora do sistema educativo, quer no contexto de sala de aula, quer no contexto fora da sala de aula e noutros contextos. Portanto, é omnipresente, acompanha o percurso da pessoa nas diversas etapas de vida e contextos do seu desenvolvimento. E isto é importante para percebermos que a influência e o modo como nos vamos questionando desde crianças acerca das temáticas da sexualidade, elas surgem-nos em vários contextos, e a ideia de se falar da sexualidade, e já vamos ver mais à frente a questão de falar ou não, é? E o que é que se fala em termos da educação sexual e se é pertinente ou não, a verdade é que todos os contextos podem ser uma fonte de educação sexual e, portanto, se tivermos a oportunidade de regular determinados conteúdos no sentido de que eles sejam credíveis do ponto de vista científico e adequados à faixa etária e clarificados naquilo que é o seu significado para cada pessoa, tanto melhor em termos de resultado final. A educação sexual formal trata-se de um processo intencional e programado, desenvolvendo-se no âmbito do sistema educativo e, portanto, tem como agente o professor-professora e o contexto de escola como os meios educativos ideais. E a educação não formal será aquele que é o contexto extracurricular, quer na própria escola, quer paralelamente ao sistema educativo. Vou só aqui retirar isto. Sendo levada a cabo por agentes educativos alternativos ao pessoal docente, tais como pessoas voluntárias, organizações não governamentais, como é o caso da APF. Contudo, tem como principal desvantagem o caráter pontual que este tipo de educação assume, e nós também podemos ter aqui este debate hoje relativamente a esta questão e à oferta em termos daquilo que é, por um lado, a lei que nós temos relativamente à educação sexual, que não deixa de ser uma boa lei, mas as condições para a sua aplicação e aquilo que, em termos de currículo mais formal, é aplicado, muitas vezes poderá, em algumas escolas ou em algumas experiências que posteriormente podemos aqui partilhar e debater, de facto estar a assumir um caráter mais pontual e por isso se calhar também não tão eficaz. E depois também porque fica muito dependente de especialistas e, portanto, não deve ficar dependente de algumas pessoas ou alguns agentes de educação, mas de facto de um corpo de profissionais que possam ter um papel ativo e preponderante nesta ação educativa para a sexualidade. Relativamente aos agentes da educação, nós percebemos que pais e mães e outros educadores e educadoras são os modelos mais importantes no processo de aquisição da identidade sexual e do papel de género, são a fonte de influência mais precoce e prevalente no desenvolvimento do ser sexuado, são importantes mediadores no estabelecimento de modelos por parte da criança, regulam a aprendizagem da sexualidade através de recompensas e punições e, portanto, é no contexto familiar que se realizam as primeiras vivências afetivas, vinculativas e de sociabilidade que influenciarão em muitos os ciclos de vida subsequentes, nomeadamente nas suas dimensões afetiva, amorosa e sexual. Contudo, isto não significa que aquilo que é a abordagem contextualizada no seio familiar, que de facto vá de encontro, na totalidade ou em parte, às necessidades da criança ou da adolescente,
por questões relacionadas com, por um lado, determinados valores, ou relativamente, por exemplo, às questões do papel de género ou identidade sexual, que possam reforçar ou estar a ser reforçadas por determinados estereótipos, ou por informação que não será, do ponto de vista científico, aquela que é a mais atualizada, ou aquela que se adequa mais à vivência da criança ou do adolescente. E, portanto, deixo aqui também este ponto, isto não significando, obviamente, que não existe, em termos daquilo que é a educação, pais que se preocupam em estar atualizados e que despertos para as questões da sexualidade, da transformação do corpo, as necessidades que surgem com isso, a importância de perceber recursos onde os seus filhos se possam dirigir, com recursos para terem conhecimento e poderem falar com os seus filhos, mas, de facto, também eles, por questões também relacionadas provavelmente com educação sexual ou falta de educação sexual, de facto, nem sempre se sentem à vontade para o fazer, ou se sentem preparados, ou acham, inclusivamente, que essa é uma área pertinente face àquilo que é o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Os pares, já sabemos, continuam a ser as principais fontes de informação, atualmente a par da internet. E, portanto, existe aqui ainda uma influência muito grande face àquilo que é o conhecimento e a partilha de conhecimento e de informação com os pares. Contudo, também sabemos que a imprecisão ou mesmo a incorreção das mensagens que se transmitem é de facto grande e muitas vezes também o acesso facilitado atualmente à internet, que se for bem direcionado no sentido de conteúdos que sejam credíveis, é uma mais-valia, mas ao mesmo tempo dá aso a alimentar determinados mitos e determinadas informações face a questões relacionadas com a sexualidade e com a saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente também, que gera muitos constrangimentos e dúvidas na APF. Nós temos uma colaboração com um serviço do Instituto Português de Desporto e Juventude, que é através do programa Cuida-te, um dos projetos, uma das medidas do programa Cuida-te é a sexualidade em linha, e a APF assegura a equipa técnica. E, portanto, eu posso vos dar algum feedback relativamente às questões que nos chegam. É um serviço de atendimento telefónico e questões por escrito no âmbito da saúde sexual e reprodutiva e sexualidade, e, portanto, para jovens dos 12 aos 25. E, na verdade, nós não podemos, agora estava-me aqui a lembrar, a propósito dos pares, no final, quando se questiona como teve conhecimento do serviço, a verdade é que nós temos jovens que nos dizem que tiveram conhecimento por um amigo ou amiga, o que é um aspecto positivo e é uma referência positiva face a encaminhar ou a referenciar um recurso. Ao mesmo tempo, também temos jovens que colocam questões e, inevitavelmente, já foram fazer uma pesquisa na internet e consultaram blogs, chats de partilha de algumas experiências ou temáticos,
e surgem com várias questões, muitas vezes ainda a alimentar determinados mitos e informação errónea sobre determinadas questões relacionadas com a sexualidade. Depois, de facto, temos aqui os mídias, e já me adiantei relativamente à internet, à publicidade, à televisão, mas os jovens cada vez menos veem televisão, a não ser as séries em streaming, nomeadamente veem séries no computador, e também é uma fonte de informação e relativamente a questões de educação sexual, muitos dos que estão neste momento a assistir a este webinar terão conhecimento, por exemplo, da série Sex Education. Não é nenhuma publicidade à série, nem pouco mais ou menos, mas na verdade tem um grande impacto junto das pessoas jovens que se interessam e veem, porque temos esse feedback, não só esta série, mas outras, e que de alguma forma lhes suscita interesse e levanta questões que, na verdade, de uma forma ou de outra, se revêem em algumas situações, outras serão mais ficcionadas e no sentido também da dramatização, e portanto cabe aqui não só este nível, mas ao nível também de um outro aspecto relacionado com a pornografia. Por exemplo, nós sabemos que os jovens têm acesso, existem diversas formas ao longo do tempo, atualmente também a internet e o acesso à internet permite mais facilmente o visionamento desses conteúdos, e muitas vezes surgem questões nesse âmbito, ou relativamente, ou reforçar determinados estereótipos, ou reforçar a ideia de determinados comportamentos que possam ser validados como realistas, e criando e gerando expectativas irrealistas, que é importante trabalhar e debater, e para que isso possa acontecer, de facto, temos que dar espaço para que os jovens se sintam à vontade para dizer que, para discutir uma série, para dizer, ter a possibilidade de colocar questões de forma a sentir que o falar sobre sexualidade não é um estigma, não é um tabu, como ainda vamos observando que em alguns contextos pode ser. Portanto, eu não me vou aqui prender muito na questão, mas é importante, e depois à apresentação vocês têm a possibilidade de com mais atenção, verem estes conteúdos, mas na verdade os valores da educação sexual, basicamente, é o reconhecimento de que a autonomia, a liberdade de escolha e a informação adequada são aspectos essenciais para a estruturação de atitudes e comportamentos responsáveis no relacionamento sexual. E, portanto, e todas as outras questões que estão descritas são, de facto, importantes naquilo que é cada vez mais uma perspectiva de uma educação sexual abrangente, no sentido não só aquela ideia de que é quase um clássico de porque falar de métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis não fica circunscrita a estes conteúdos, embora eles sejam importantes, de facto, e através das infecções e dos métodos contraceptivos nós conseguimos chegar a outras vivências e experiências da sexualidade, mas
trabalhar também aquilo que são os direitos sexuais e reprodutivos, trabalhar do ponto de vista das questões de género e da identidade de género, e relativamente aos estereótipos de género, à questão das relações e o modo como essas relações de amizade ou amorosas podem ser vividas de uma forma saudável e equitativa, e para isso é importante que saiba como proceder, ter competências para negociar, saber e estabelecer limites, e tudo isso faz parte daquilo que é a educação sexual, ou o que deve ser o trabalhar uma educação sexual abrangente. E, portanto, estamos aqui a falar de 3 níveis de conhecimento, de 3 objetivos principais, que serão os conhecimentos, os sentimentos e atitudes e as competências individuais. Mais uma vez, vou avançar aqui um bocadinho nesta parte, mas relativamente àquilo que são o desenvolvimento destes 3 objetivos, destes 3 níveis de abordagem em termos de educação sexual. De facto, depois existem conteúdos que poderão ser trabalhados através das estratégias e conteúdos, recursos que existem neste âmbito, sempre tendo em conta aquilo que são os referenciais técnicos atualizados, e que, nomeadamente, o guia que consta na Direção-Geral de Educação tem muito bem delineado aquilo que são os aspectos que devem ser tidos em conta em cada faixa etária, e as temáticas a desenvolver, e os aspectos mais importantes a desenvolver em cada uma dessas temáticas. Depois, relativamente aqui, sem educação sexual, nós temos gravidezes não desejadas, podemos ter infecções sexualmente transmissíveis, mas temos também frustrações e insatisfação face àquilo que é a vivência não só da sexualidade enquanto sexo, a experiência da relação sexual, mas também a expressão da sexualidade, a expressão da sua orientação, a expressão da sua identidade de género, o modo como se relaciona face à outra pessoa, e como se sente nessa relação. Tudo isso são aspectos muito, muito importantes. Com frequência, em termos das consequências, eu vou aqui dar um bocadinho de espaço a esta questão, porque é muito importante, de facto. Com frequência se acede a comportamentos sexuais em situações e contextos inadequados mais facilmente se estamos numa fase de desenvolvimento em que, tal como referia aqui, há uma perspectiva mais de invulnerabilidade aos riscos, pôr em dúvida aquilo que dizem os adultos, e, portanto, ter também menos consciência dos riscos, para estar também mais desperto ou desperta para ter conhecimento e saber adquirir competências para lidar com essas situações. E, de facto, o consumo de álcool ou drogas em locais e alturas, estar em locais... Aqui a questão do consumo de álcool ou drogas, eu vou-vos dar um exemplo muito, muito simples. Na altura da queima, existem jovens que contactam o APF com questões a perguntar se o álcool interfere com a eficácia da pílula, e explicam que
têm essa preocupação porque já sabem que vão para as festas da queima. Estou a dar um exemplo muito concreto. E antecipam que vão beber mais do que o que consideram o seu consumo normal e, portanto, se pode interferir ou não com a eficácia da pílula. E, portanto, esta é a preocupação. Nós, nesta situação, podemos esclarecer claramente, não é, a questão e, ao mesmo tempo, podemos também informar relativamente à questão do álcool, não é? Ao consumo de substâncias que possam alterar de alguma forma o comportamento e ter uma percepção menos clara daquilo que são os riscos, nomeadamente relativamente, se for uma toma de uma pílula, relativamente à toma da pílula, porque pode mais facilmente esquecer, e depois podemos ainda remeter sempre com um discurso não no sentido de qualquer juízo de valor ou qualquer tipo de linguagem que cause constrangimento, mas alertar também para o facto de, com o consumo de substâncias, há menos possibilidade de estar em condições relativamente a uma situação de dar consentimento, de analisar bem uma determinada situação de intimidade ou que possa, de facto, dar origem a uma situação de intimidade e, portanto, nós podemos trabalhar aqui outras questões. Mas, de facto, a situação inicial nunca é esta. Depois, relativamente àquilo que são as características pessoais, como a falta da competência social para dizer não, impor o uso de preservativo, por exemplo, optar por outros comportamentos sexuais seguros que não envolvam o coito sem proteção. E, portanto, existem várias situações em que podem de facto, causar vulnerabilidades e fazer com que uma situação que, à partida, do ponto de vista do jovem ou da jovem, está controlada, perder o controle e, de facto, existirem riscos para aquilo que é a sua segurança e a sua saúde, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. O perfil desejável do educador. De facto, aquilo que é importante é que, para trabalharmos as questões da sexualidade, é importante que nos sintamos confortáveis com a nossa própria sexualidade e aquilo que é a perspectiva da vivência da sexualidade das outras pessoas. E isto é um trabalho constante. Portanto, é de facto reconhecermos que temos vulnerabilidades, podemos achar que nos nossos comportamentos não estamos a colocar juízes de valor, mas tentar constantemente fazer um exercício de reflexão e de trabalho no sentido de perceber que, acima de tudo, é estar disponível para ouvir a outra pessoa e compreender aquilo que é a sua necessidade no imediato. E, de facto, para que se cumpram estes requisitos, aquilo que será e que poderá ajudar substancialmente é, de facto, nós procurarmos formação e mantermos atualizados e atualizadas face àquilo que são os contextos e as abordagens que podem ser trabalhados no âmbito da educação sexual. Portanto, e como condições necessárias, o que é importante é de facto reconhecer que as pessoas jovens são sexualmente ativas e, se não são sexualmente ativas do ponto de vista de terem relações sexuais, porque não é isso que estamos a dizer, exclusivamente, é
que de facto elas vivenciam a sexualidade de várias formas e questionam-se acerca da sexualidade, têm dúvidas, e tudo isso faz com que facilmente tenham necessidades não resolvidas também neste âmbito. Depois é importante esta questão do silêncio familiar, do não se falar acerca da sexualidade, generalizar a educação sexual nas escolas e conseguir, de facto, que a comunidade ponha à disposição do adolescente meios e oportunidades. E isto também, em termos do trabalho que é feito pelos educadores no âmbito da educação sexual, estarmos disponíveis para ouvir os pais, para perceber quais são os recursos que os jovens têm, por exemplo, numa escola, quais são os recursos na área de residência aos quais se podem recorrer, aos quais os jovens podem recorrer, mapear estes recursos e disponibilizar sempre que necessário. Tudo isto é de facto fundamental para que se possa trabalhar de um ponto de vista multidisciplinar e desconstruir aqui várias questões relacionadas com a aplicação da educação sexual. Aqui há algumas linhas orientadoras para operacionalizar a educação sexual na escola, as metodologias que devem ser ativas, participativas e diversificadas, nomeadamente aquilo que resulta muito bem com os jovens continua a ser o roleplay, a caixa de perguntas, que continua a ser de facto uma estratégia muito boa em termos de trabalho com os jovens, porque lhes dá a oportunidade de colocarem questões de forma anónima e confidencial e, portanto, de outro modo, provavelmente não o fariam. Eu não sei se tenho tempo para passar aqui um pequeno vídeo. Estamos já dentro, mas sim, acho que é possível. Então, pronto, sim. É porque, na verdade, e depois eu fico por aqui, tenho aqui ainda algumas questões, mas eu penso que abri aqui, sim. Porque, na verdade, nós estamos aqui a falar das questões de educação sexual. Na escola, a educação sexual está dentro da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Provavelmente alguns de vocês conhecem este vídeo, mas eu acho de facto que é muito importante. Esperem. Eu esqueci-me foi de otimizar isto para vídeo. Peço desculpa. Vejamos agora quais são os principais argumentos contra a docência desta disciplina. Não compete à escola a educação para a cidadania? As famílias têm um papel muito importante na educação das crianças e jovens, mas não são, nunca foram, nem devem ser, os únicos responsáveis pela sua educação. A educação de uma criança ou jovem é e deve ser partilhada por outros atores essenciais, como a escola. Desta forma, é garantido o seu direito à informação e promovido o desenvolvimento da sua capacidade crítica. Educar para a cidadania é uma das funções da escola. As crianças não têm sexualidade? A sexualidade é um aspecto central do ser humano ao longo de toda a sua vida
e inclui o sexo, género, identidade e papéis, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. É vivida através de pensamentos, fantasias, comportamentos, práticas, papéis e relações. As matérias lecionadas nesta disciplina estão adaptadas às necessidades e capacidades das crianças e dos jovens a que se destinam. Permitem a aquisição de conhecimentos e competências que contribuem para a vivência de relacionamentos saudáveis, seguros e positivos. A sexualidade está presente na vida de todas as pessoas ao longo de toda a vida. A educação sexual precipita o início da vida sexual? A educação sexual prepara os jovens para que façam escolhas informadas e responsáveis de acordo com os seus valores. Segundo as avaliações realizadas pela Unesco, o ensino desta disciplina proporciona o adiamento do início das relações sexuais, a diminuição do número de parceiros sexuais e a redução de comportamentos de risco. A educação sexual avia o início da vida sexual. Questionar os papéis de género promove a destruição da família tradicional. Papéis de género são um conjunto de padrões e expectativas de comportamentos através dos quais a sociedade define o que é ser homem e ser mulher. São socialmente construídos, não são inatos e moldam a identidade dos indivíduos. Questionar os papéis de género promove a partilha de direitos e responsabilidades no trabalho, na família e na sociedade, reduz a violência doméstica, a violência entre pares e a discriminação com base no género e promove a construção de relações mais fortes e saudáveis. A igualdade de género permite relações familiares mais felizes. Nesta disciplina promove-se a homossexualidade e a bissexualidade. Ao auxiliar os jovens a compreender e a aceitar a sua sexualidade, promove-se o respeito pela sexualidade dos outros. Todos têm direito a viver sexualidades saudáveis, livres e responsáveis, sem qualquer tipo de culpa, discriminação, preconceito ou violência. A homossexualidade e a bissexualidade não são doenças nem são escolhas, por isso não podem ser incutidas. Segundo a Declaração dos Direitos Humanos, toda a pessoa tem direito à educação. Esta deve ser proporcionada pela família e também pela escola. A educação visa a plena expansão da personalidade humana, o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Eu já me alonguei muito, vou deixar o resto da apresentação para o debate.